foque no como e não no que. Você está ouvindo o Reflexões de número 3. Existe um jeito inteligente de não apenas conseguir avanço no que você faz, na sua vida, na sua carreira profissional, mas também em conseguir alcançar novos patamares quando você precisa de alguma coisa que seja realizada por uma outra parte. E de quebra, com esse avanço, com essa reflexão que você vai ouvir ou assistir agora, você ainda vai deixar de ser enganado, com chances elevadas durante a sua vida. Primeiro ponto: todas as vezes que você recebeu uma missão empresarial, pessoal, você, independente do tamanho dessa missão, vale a pena você pensar nos aspectos operacionais daquela missão. A não ser que seja um negócio muito simples, tá? Eu tô falando uma missão, uma coisa realmente complicada. Olha, sei lá, vamos pensar em termos materiais. Olha, você precisa fazer uma mudança de localidade, você precisa trocar o seu carro, você precisa orientar uma pessoa que acabou de receber uma herança, sei lá, alguma missão que realmente não seja tão simples quanto ir até a padaria e comprar um pão, entendeu? Uma missão realmente mais detalhada. O importante para que você dê os primeiros passos é pensar nas etapas como etapas. Isso parece muito óbvio, mas às vezes a gente olha para grandes missões e se perde pensando muito mais no resultado delas, ou no objetivo final, né, como um todo. Ou por exemplo, eu disse agora há pouco em termos materiais, mas se você parar para pensar, hoje a gente vive, né, a era das canetas emagrecedoras, da indústria de wellness, que tem crescido cada vez mais, é uma indústria bilionária no mundo. Pensa, se você agora coloca como meta para o próximo ano, para o próximo período, para a próxima segunda-feira, não sei, começar uma dieta e alcançar um novo peso, porque às vezes você fez algum check-up médico e tá lá, olha, tá tudo bem, mas se você continuar com esses hábitos, você vai ficar mal de saúde mais adiante. Pensa nessa situação. Você talvez tenha um certo peso diante disso, e você olha e pensa, putz, doutor, imaginando aí que você está na consulta médica, doutor, se eu tiver uma redução de peso de X%, né, reduzir X quilos, será que esses problemas serão amenizados? E provavelmente o doutor vai falar, putz, é isso aí, né, vamos pensar nisso. Só que geralmente, quando você sai daquela consulta, você vai estar pensando assim, legal, então vou colocar, né, a cavalaria na rua e eu vou tentar gerar essas mudanças e tudo. E aí, quando você se depara com a realidade, você pensa, se você estiver muito mais focado, muito mais focada no seu objetivo final, você vai começar a pensar assim, poxa, é complicado, né? Envolve dieta, que é um negócio complicado, envolve exercícios físicos, envolve, sei lá, ou em coisas talvez mais palpáveis e do dia a dia, envolve você andar um pouco mais durante o dia, em vez de você ficar sentado só na mesa do seu trabalho, talvez envolve você descer uma estação antes de ônibus para que você consiga percorrer um trajeto maior a pé, envolve tentar conseguir os tais 10 mil passos por dia, bastante idealizados em diversos planos. Enfim, aí você começa a maquinar naquilo. Putz, meu objetivo, chegar em tanto de peso, ter tal diminuição. E em função disso, se você simplesmente hiperfocar naquele objetivo final, você vai acabar desistindo. E não necessariamente porque as coisas são todas muito instantâneas no período atual, mas porque realmente é muito chato. Se você, vamos ser bem sincero aqui, se você, olha, eu preciso perder tanto de peso porque aí os meus exames vão ficar ok, eu vou ter mais qualidade de vida, vou conseguir aproveitar mais a minha família, né? Vou conseguir correr, vou conseguir respirar melhor, vou conseguir fazer as coisas melhor. O que você precisa fazer, de fato, diante de uma missão é reduzir as etapas a passos alcançáveis. Isso parece óbvio e tudo mais, mas a imensa maioria das pessoas não faz e acaba se frustrando
e toda semana, toda segunda-feira começa um novo plano, ou já está no final do mês, eu vou esperar virar o mês, já está no final do ano, eu vou esperar virar o ano. Você quer transformar em realidade? Coloque em passos alcançáveis, que você consegue minimamente verificar. E eu não estou nem falando de metrificar, sabe, de ficar muito apegado aos números, mas sim de pequenos milestones, por assim dizer, que você consiga alcançar. E para que você pense em passos alcançáveis, o que você precisa ter em mente é que você precisa olhar o todo, né? Eu acho até que esse exemplo de fazer uma dieta, de mudar os seus hábitos para buscando aí ter uma saúde melhor, é um exemplo bom porque ele envolve diversos aspectos diferentes, né? Para citar pelo menos 3, vai, 4, para ficar melhor ainda. Dieta, né? A parte alimentar, exercícios físicos, e também a parte de sono. Enfim, vai. Dieta, exercícios físicos e sono. Vamos colocar esses 3. No final das contas, você não vai começar automaticamente comendo salada, comendo tudo certinho, indo na academia mais do que o Ramondino para ganhar o Olímpia no ano que vem, e nem dormindo o sono dos justos, né? Às vezes, talvez você tenha alguma dificuldade, existe algum barulho, né? Existe alguma adaptação que você precise fazer. Mas dado que você tem essas 3 frentes, o que você poderia pensar? Eu acho que eu vou me alimentar melhor se eu fizer a minha comida. Então, isso envolve ter um planejamento de ir até o mercado com uma certa frequência, envolve planejamento de você separar uma hora do seu dia para você fazer comida, uma hora da sua semana, se for o caso, se você conseguir fazer e otimizar, o que eu pessoalmente acho muito positivo. Da parte de sono, eu tenho certa dificuldade de dormir porque a janela aqui do prédio onde eu moro entra bastante luz. Será que não compensaria você procurar uma cortina blackout para tentar fechar? Ou então um protetor para os seus olhos, né, que acabe diminuindo bastante a luminosidade, facilite que você durma? E para a parte de exercícios físicos, será que não tem uma academia perto da sua casa? Ou talvez você conheça alguma pessoa que já esteja mais encaixada nesse estilo de vida e que possa te recomendar algum esporte? Será que você gosta de algum esporte, né? Porque também nesse ponto em específico, geralmente as pessoas ficam, putz, que saco, tem que ir para academia. Às vezes seu negócio é natação, às vezes seu negócio é crossfit, às vezes seu negócio é, não sei, correr na rua. Aqui não tem julgamento nenhum, aqui tem só reflexão, não se esqueçam disso. Então, achar alguma coisa que você vai conseguir se colocar em movimento, minimamente aí pelos padrões da OMS, e fazer alguns exercícios de força. Então você vê que você vai desdobrando aos poucos essas metas em pequenos passos e olhando o todo, como é que você vai alcançar, né? Porque na vida adulta e na vida profissional você nunca vai ter um problema só para lidar, né? O que até eu me lembro de quando eu estava na graduação, que eu pensava às vezes, nossa, mas esse professor, essa professora passa tantas entregas a serem realizadas que a pessoa pensa que você só tem essa matéria, você às vezes está fazendo 5, 6, 7 matérias. Mas aí que você, a faculdade, a graduação, o grande momento da vida que você aprende que nem tudo é do jeito que você gostaria, né? A vida é muito mais complexa. Mas enfim, voltando. Outro ponto para que você não seja enganado. Saiba perguntar, saiba encontrar as informações. Nem todo mundo sabe tudo e, de novo, é um saco quando a gente para pensar que a gente vive numa época em que, teoricamente, todo mundo tem que saber tudo, porque as informações estão todas disponíveis. Eu não sei de tudo, você também não sabe de tudo. Então, não tenha medo de ser eternamente aprendiz. Você quer saber algum jeito, ter acesso a algum esporte que provavelmente seria uma coisa boa para você ficar mais ativo, mais ativa? Procura alguém que já faz. Tenta descobrir, tenta ter algum contato, tenta ter alguma informação.
aqui no YouTube mesmo, ou no Spotify, em qualquer outro lugar que você buscar sobre conteúdo, olha, tal esporte para iniciantes, para você tentar ver se é uma coisa para você, também separar, né, do hype, porque todos os esportes em algum momento ou já passaram ou vão passar em algum momento por algum hype, o que também é bem complicado, porque aí às vezes você fica mais focado em né, contar para os outros que você está fazendo aquilo do que de fato se exercitar, mas enfim, isso é uma outra questão. Saiba perguntar. É uma questão de saúde? Será que não vale a pena você ir a algum médico? Ou se você tem algum médico por perto, se você tem algum médico amigo da família, trocar uma ideia para tentar encaminhar alguma coisa, você não tem que ter medo de perguntar. O que você tem que ter medo é de ficar na ignorância e seguir tomando decisões incorretas. E você precisa, como um todo, e essa é uma parte fundamental, tomar as decisões com base no como, não no quem e não no que. O que eu quero dizer com isso? Eu gostaria, ainda estão aí nesse exemplo de mudança de hábito. Eu gostaria de passar por um período de emagrecimento. Como que você vai alcançar esse emagrecimento? Déficit calórico? Você vai se utilizar de algum medicamento? E combinado com o quê? Com exercício físico, combinado com dormir melhor. Olhe sempre, todas as vezes que você tiver com alguma missão, os aspectos técnicos, os aspectos operacionais do que realmente funciona. E não pura e simplesmente, eu vou fazer isso porque, né, o quem? Porque uma pessoa querida faz e funciona muito bem para ela. Às vezes não vai funcionar bem para você. Você precisa ter noção de que essa é a realidade. Isso pode acontecer e de fato acontece muitas vezes. E nem no que, né? Tô passando por um processo de emagrecimento, então eu preciso ir para a academia. Não, você não precisa ir para a academia. Você poderia ir para algum outro esporte que mais te apeteça. Você pode fazer calistenia. Tá tentando lembrar aqui. Você pode fazer calistenia na sua casa, né? Erguer uns pesos em casa, utilizar o peso do seu próprio corpo para isso. Cara, não falta informação. Não falta informação. Só que você realmente só consegue avançar, e de novo, em aspectos pessoais, em aspectos profissionais, de qualquer seara, se você focar no como. Como é que você vai fazer isso? Desdobrar em etapas menores, em passos alcançáveis, olhar o todo, e aí sim você vai conseguir alcançar as suas metas. Ou caso você não consiga, a grande vantagem de você pensar dessa maneira, um pouquinho mais estruturada, é que você vai aprender exatamente qual é a sua grande deficiência. Voltando para o exemplo de mudança de hábitos, buscando mais saúde. Eu estou indo para academia, encaixei aqui no CrossFit, na natação, e eu estou dormindo direitinho, mas eu tenho comido mais fora da dieta que eu busquei seguir, né? Busquei um acompanhamento com um nutricionista, com um endocrinologista, alguma coisa do tipo. Quando você tem isso um pouco mais claro, do como e não do que e não do quem, você consegue entender para você como é que as coisas vão funcionar. E você consegue entender com maior clareza o porquê que as coisas não estão funcionando. Entendeu? Quando você olha de maneira séria, de maneira holística e honesta também, né? Porque também não adianta, minha glicemia, né, tá muito alta e todo dia, sei lá, comendo doce e tudo mais. Ou então você corta o doce e ainda continua alto. Será que não seria questão de investigar? Você, pelo menos, quando você pensa dessa maneira mais estruturada, você pelo menos tem um ganho muito positivo, que é o de entender aonde que você está chegando e qual o ponto realmente alcançável do seu objetivo. Até porque uma outra coisa que é muito positiva de você pensar é que a imensa maioria das missões alcançáveis na vida, você vai ter uma faixa para alcançar, você não vai ter um objetivo final. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para o exterior, quero fazer uma viagem para o Japão.
Você não vai juntar exatamente a quantidade de dinheiro para comprar as passagens, para comprar os bilhetes todos das atrações que você vai visitar. Mas você vai ter uma faixa na qual você vai dizer: se eu chegar no mínimo isso, eu vou meio que empatando a conta, e se eu tiver no máximo isso aqui, eu já vou de maneira mais confortável, vou poder me dar ao luxo de comprar uma mala a mais e trazer mais coisas, o que dizem que acontece com todo mundo que vem do Japão, né? As pessoas levam pouca coisa e voltam com malas a mais. Mas enfim, essa grande reflexão de hoje, né? Esse reflexões, perdão, de número 3, serve para que você pense com calma o seguinte, e até eu ia tentar evitar essa ligação de é porque estamos no final do ano, porque vai que você ouve esse episódio, ou você assiste esse episódio em uma outra época. Mas vamos nos utilizar dessa energia de fechamento de ano. Nós estamos no final do ano, você tem alguma grande meta, você tem alguma grande mudança que você quer fazer, ou você quer mudar de emprego, você quer ser promovido, você quer encontrar novas amizades, você quer desenvolver um networking que seja mais positivo para a sua vida. Eu não sei qual é a sua missão, não sei se você costuma fazer um balanço anual para a tomada de decisões eventualmente no futuro, mas caso você tenha alguma missão agora em mente, ou talvez você até esteja no meio de uma missão nesse exato momento, para pensar nessas dicas. Foca no como, desdobra em metas alcançáveis, vê o que você consegue alcançar de maneira mais concreta e não tenha medo de perguntar, não. O medo você tem que ter de ficar na ignorância, não de perguntar. Pense nisso porque isso pode fazer muita diferença na sua vida. Vai estar aqui na descrição do episódio um post do Instagram do Ricardo Basaglia, que acabou servindo de inspiração para este episódio. Recomendo que vocês, após ouvirem o episódio, verifiquem esse post. E também um abraço, um agradecimento ao Rodrigo Schmidt, que é ouvinte, acompanha os conteúdos aqui, inclusive veio trazer uns feedbacks bem importantes. Obrigado, Rodrigo, vamos levar tudo isso em consideração. Um abraço para o Rodrigo Schmidt, porque com um diálogo que eu tive com ele a respeito de alguns outros assuntos, que talvez também podem virar episódios aqui do Reflexões, houve a inspiração para a gravação desse episódio. Caio Augusto aqui, diretamente de 4 de dezembro de 2025. Até o próximo Reflexões.